Estão vendo essa tela aí, pessoal? Sim, eu estou vendo, só que eu vi a letra aparece muito pequeno, né? Porque eu estou com celular, né? Ah, sim, só que aqui não tem como. Melhorou um pouco? Agora melhorou, né? Então, olha só, pessoal, nossa disciplina, assim, a disciplina do módulo 3 é uma disciplina de. Deixa eu ver aqui, isso. É uma disciplina. A do módulo 3 foi uma disciplina de desenho técnico, bem voltado a atividades de desenho técnico mais básicos, tá? Essa disciplina já é um pouco já mais voltada para desenho, desenho técnico também, só que com aplicado a projeto arquitetônico. O que é projeto arquitetônico? É projeto de casas, né? De casas, de construções, né? E a gente vai começar essa atividade fazendo no aqui manual, tá? E depois a gente vai partir para a parte prática em computador, tá? Agora, a ideia de fazer a parte prática no computador é para mais adiante, tá ok? Então, a gente vai primeiro trabalhar uma parte manual, né? Fazendo plantas baixas de residências, de casas, né? E depois a gente vai fazer alguma coisa desses projetos lá no CAD. Por que no CAD? Porque a escola está voltando às atividades presenciais, tá? Então, vai dar para a gente ter atividades presenciais também, tá ok? Então, essa é a nossa ideia, né? Em algum momento, a gente vai estar voltando para as atividades presenciais, né? Em um ritmo mais lento do que seria o normal, né? Em função da pandemia, certo? Não sei se está claro, tá? O que eu falei até agora está ok para vocês? Estão entendendo? Oi? Oi? Ó, o áudio Oi, está muito. professor, Oi. tá Alô? me tá ouvindo? Me tá ouvindo? Agora sim. Se eu entendi o que você fala aí, vai ter alguma aula presencial, certo? Isso. Uhum. Eu conversei com uma pessoa da pedagogia, ou com o professor o Felipe, que Isso. para mim não vai dar para poder participar da aula presencial nessa quarta fase, porque eu tenho 90% que eu vou a trabalhar em outra cidade. Não sei, ainda não estou muito seguro. Ou lá Outra. que não vou, entendeu? Uhum. Porque talvez eu vá trabalhar na cidade de Itajaí e aí vai ficar ruim Uhum. para mim. Mas não estou muito seguro ainda. Ou lá que não vou para poder Uhum. participar. Se eu não Certo. vou, eu vou participar. Mas se não participar, porque não estou aqui na cidade, tá? Certo. Uhum. Bom, aí a gente vê alguma atividade, né, manual, tem que ser manual, né, para você fazer a disciplina, tá? Mas quem tiver Tá bom, disponibilidade, a gente vai fazer alguma prática ou no computador, tá, ok? tá bom. Valeu, obrigado. Uhum.
Então, assim, ó, o ideal, né? O ideal é a gente estar lá trabalhando no computador, a gente poderia estar mexendo com o software, o AutoCAD, poderia também estar mexendo com um outro software para conhecer mais, né? Mais aplicativos, né? Mas a gente vai com o que puder, né? Vai com o que puder, certo? E nesse momento que a gente pode fazer é isso, né? Faz uma parte manual e vamos ver depois como é que as pessoas vão estar disponíveis para fazer a parte prática, né? E, e aí a gente conduz essa parte prática. Seria muito importante fazer, mas claro, você tem prioridade que é a sua sobrevivência, né? No sentido do trabalho, né? Quem trabalha é porque precisa, né? Agora, eu não sei em qual momento, eu acredito que não vai ser esse semestre que as atividades à distância vão acabar, né? Então, vai ser tudo presencial, né? Então, a gente vai ter que começar a se adequar com voltar à normalidade, né? A normalidade seria aula presencial, né? Mas, enfim, então, a ideia seria isso: a gente não vai ter provas, né? Mas a gente vai ter trabalhos para fazer, tá ok? E, e esses trabalhos, a gente vai começar com algumas plantas baixas, né? Algumas plantas baixas residenciais, que vocês vão ter que fazer no papel, ok? E aí eu coloquei no cigarro, e aí eu vou repetir para vocês aí, que eu vou postar lá no WhatsApp, né, no grupo, e mas eu vou explicar aqui, aí depois eu compartilho o vídeo para vocês também, tá? Então, olha só, gente. Então, o primeiro trabalho que a gente vai fazer é a planta baixa de uma casa, de uma casa, né? Então, eu vou abrir aqui, o arquivo que eu vou passar para vocês é esse daqui, tá? Ele começa aqui, ó, com o chamado desenho arquitetônico, tá? Ele tem 6 páginas, e o nosso trabalho que a gente vai fazer é essa planta baixa aqui, ó. Diminuir um pouco o zoom da tela toda, depois eu vou aumentar o zoom dela, tá? Então é essa planta aqui, ó. Tá ok? Estão vendo aí? Então, essa planta baixa, se vocês observarem, ela tem uma cozinha, ela tem uma área de serviço, ela tem um quarto, uma sala, um banheiro e um trecho de circulação aqui, né? E tem o hall de entrada da casa, tá? Aqui em azul são as medidas da casa. Eu vou dar um zoom maior aqui, ó. Essa medida aqui, ó, 915, tá? O que é 915? 915 é a distância daqui desse ponto aqui de cima, desse ponto da casa aqui, da parte de fora da cozinha, né? Até aqui embaixo, ó, tá? Isso é 915, tá? 915 o quê? Né? Será que é 915 metros? O que vocês acham? O que é esse 915? Que unidade é? Estão ouvindo aí? Pessoal, alguém responde? Sim, estão ouvindo?
Que a letra parece muito pequena, eu não vi, professor. Oi? Eu, a letra é muito pequena, não consegui ver. Que letra? A 915. Sim, 915, mas eu estou falando que esse 915 é o comprimento daqui, ó, saindo daqui da parte de cima da cozinha até a parte Ah, de baixo aqui do hall. Essa é a distância. entendi. Agora, o que é esse 915? Que unidade é isso? Será que é 915 metros? Mas se 915 no, metros. Metro. Hã? Metro. Metros? Será que é se no, 915 metros? se Sim. no papel, professor, no papel não pode ser metro, entendeu? Porque o projeto, a planta no papel, não tem como calcular metro, entendeu? Porque Tem agora, como. se no terreno, no terreno, talvez pode ser, depende o terreno, mas no papel tem que ser centímetro por aí. Não, veja bem, no papel, o papel não está representando. Essa medida que aparece aqui não é a medida da linha, do tamanho da linha. É a medida do valor verdadeiro da casa. Da casa. Não importa se cabe no papel ou não, Pode tá? caber, porque quando a pessoa vai fazer a casa no terreno, aí ele vai colocar tudo certinho, menos no papel pode ser. Então, essas medidas aqui servem de referência para o cara construir lá. Então, quando ele for Sim. construir lá, ele vai construir com 915, Isso. tá? Então, sim, pode ser. Agora, a minha pergunta é: pode ser 915 metros? Sim. Pode ser sim, pode ser sim. Então, Pode ser sim. uma casa com um comprimento de 915 metros é uma casa pequena, média ou grande? Meio, não é muito grande, mais ou menos. 915 metros? Sim, dá para dividir para fazer do quarto e mais. 915 metros? Pensa um Sim. pouquinho. 915 metros é quase 1 quilômetro. Uma casa com um comprimento de quase 1 quilômetro é uma casa? É pequena? É média? Não, É grande. Hã? 915 metros. É uma casa. É real isso? É Existe real. casa com 915 metros? Sim, sim. Aonde? não. Depende de como você vai fazer. Não, não importa. Quero saber se existe Porque uma eu casa de vi, 915 metros. eu vi casa que tem 3,50 metros por quarto. Depende. Eu tô falando é o comprimento, tá? O comprimento. Pega um carro aí. Qual o comprimento de um carro? Médio. O tamanho médio de um carro. Uma pessoa grande tem quantos metros, mais ou menos? Alguns 60 aí. Hã? Uma Não, pessoa não, grande? André. André está confundido. Mas 915 metros, professor, para mim, essa é a altura da cozinha ou a sala, mais ou menos. O comprimento da sala, entendeu? Da parede. Gente, olha só, vocês não acho que não pegaram a ideia da coisa, não. Assim, ó, pensa numa pessoa com 2 metros de altura. Ela é grande ou é pequena? Não, é grande. Ela é grande, não é isso? Sim. Uma pessoa com 2 metros de altura, ela é grande. E Oi. uma pessoa com 915 metros de altura? Ah, é muito grande. Eu Não, sei, não existe, né? Não existe, né? Não existe. Agora pensa numa casa com 915 metros de comprimento. mas 915 metros de comprimento não como eu te falei, é a medida do terreno. Calcula o terreno. Comprimento do terreno.
Eu não estou falando do terreno, eu estou falando da casa. A casa pode estar dentro do terreno. Eu estou falando da casa. A medida que está aparecendo aí é da casa, não é do terreno. Então, professor, essa medida de 915 metros não é metro. Te falei, não é metro aí. Não é metro. Essa Não é é por metro. isso que eu perguntei no início. Pode ser 915 metros? Mas eu te respondi que não é metro, porque não é. Eu te falei, estou de centímetro, mas. Mas alguém respondeu que sim, né? Não sei quem foi, mas alguém respondeu que sim. Não, o André responde em metro, mas eu respondi em centímetro, entendeu? Então, vamos lá. Vamos avançar, então. Uma casa, pensa bem, uma casa com 915 metros, para você achar uma pessoa dentro dessa casa vai ser um sacrifício. Não existe uma casa com 915 metros de comprimento. Não existe. Significa uma coisa, só significa uma coisa, que essa medida que está aí 915 não é metros, é outra unidade. É outra unidade. Qual seria essa unidade? Ele não está vendo bem. Oi? Quanto seria 915 o quê? Centímetro. Não é, a gente já 915 sabe. centímetros. Centímetros. Isso. Centímetros. Exatamente. É Mas eu falei, 915 vale. centímetros. Você falou, Eu mas falei teve gente faz que falou que tempo aí. poderia ser metro. Foi Tem gente que falou que André. poderia ser metro. Não, então, André, Não, tá mas entendendo aí depende. que não pode ser metro? Não, eu estou entendendo, porque não estou entendendo, mas não estou vendo. Porque se você está falando, por exemplo, se para mim, se você falou 915 metros, eu já vi casa que tem até 10 metros. Por exemplo, são bem grandes, mas é 915 centímetros. Você está falando coisa de bem pequeno, bem pequeno. Não. Não. 10 metros é uma coisa. 915 metros é outra coisa, né? Isso. Entendeu? 915 metros, não existe uma casa desse tamanho. É muito grande, Isso. tá? Aí o que acontece? A gente já descobriu que não pode ser metro aqui. Embora não tenha a unidade marcada, mas não pode ser metro. Alguém tá com o áudio ligado aí, desliga porque tá dando. Vai Foi, atrapalhar quando a gravação. Ô, André, uma porta na casa normal é 30 centímetros, 40 centímetros. Imagina tu, uma casa de 915 metros. Você nunca mediu uma porta na casa? São 30 centímetros, tem? Já pensou? É muito. Então, essa unidade aí é 915 centímetros, tá? Só que 915 centímetros, pessoal, é a distância daqui de baixo, ó, onde está o mouse mexendo, né? 915 centímetros é daqui até aqui em cima. Tá ok? 915 centímetros. Tá? Tá ok? Tá Não tudo precisa ok? responder. Tá ok. Vamos lá. Agora, quanto é 915 centímetros? Quanto ele vale em metros? Então, a gente faz uma continha aqui, ó. Vocês estão vendo a calculadora aí que eu coloquei? Sim, eu vi, só que a letra vai parecer pequena, mas eu vi. Pode falar. Tá bom. Então, o que eu vou fazer para achar em metros? Eu vou pegar os 915, ó. 915 e vou dividir por 100, tá? Porque 1 metro tem 100 centímetros, tá? Então, 915 dividido por 100 vai dar 9,15. 9 metros e 15 centímetros, tá? Vai ser o comprimento dessa casa, tá ok? Tá É bom? grande? É grande, É sim. uma, é uma casa boa, né? É uma casa É boa, grande, sim. tá?
É grande. Sim. Então, então é uma casa de 9,15, tá? De comprimento. E se vocês olharem aqui na base, ó, ele tem, embora vocês podem ver depois no arquivo, tá? Quando vocês abrirem, vocês vão ver melhor. Mas ele tem aqui a largura da casa, a largura total é 690 centímetros. Então, 690 dividido por 100 vai dar 6,9 centímetros, ou 6,9 metros, quase 7 metros, tá? Faltou 10 centímetros para dar 7 metros, tá? Então, a gente vai desenhar essa casa, ok? Uma casa que tem 9 metros e 15 por 6 metros e 90, tá ok? O que que vocês vão desenhar? Vocês vão desenhar apenas, tá? Apenas as paredes. Quem são as paredes? São essas linhas, essas duas linhas aqui, ó. Uma paralela à outra, essas duas pretas, são as paredes, tá ok? Então, eu tenho parede aqui, ó, tenho parede aqui, tenho aqui descendo, tenho um pedaço de parede aqui, tenho aqui, aqui, entendeu? Todos esses par de duas linhas aqui tá indicando a parede, tá ok? O que que mais vocês vão desenhar? Vocês vão desenhar as janelas. Essas são essas 4 linhas aqui, ó, vermelhas, ó. Tá vendo? Essas 4 linhas vermelhas são as janelas. Vocês vão desenhar também as portas. Então, a porta tem essa daqui com esse arco aqui, ó. Tá ok? Então, aqui tem uma janela, né? Onde tem mais janela? Tem outra janela aqui, ó. Tem uma terceira janela aqui e tem uma quarta janela aqui. Então, eu tenho 4 janelas para desenhar. Quantas portas eu tenho? Tenho uma, tenho 2, tenho 3, tenho 4 e tenho 5 portas, tá? Tenho 5 portas. Eu preciso desenhar esse zigue-zague aqui dentro da cozinha, que é o piso? Não, não precisa, tá bom? Eu preciso fazer esses quadradinhos aqui, que é o piso da área de serviço? Não, não preciso. Eu preciso colocar o piso do banheiro e do chuveiro aqui? Não, não precisa. Preciso colocar a pia e o bacio aqui, o chuveiro? Não, não precisa. É só fazer as paredes, tá? Colocar as paredes, que são essas linhas paralelas pretas, colocar a porta e janela, tá? Mais nada. Eu preciso colocar os textos? Não, não precisa, tá? Outra atividade a gente faz isso, tá ok? Então, texto não vamos colocar, não vamos colocar piso, não vai pintar aqui de amarelo o piso aqui do quarto, nem da sala, nem dessa circulação. Vai deixar em branco aqui, tá? Só vai construir as paredes, as janelas e as portas, tá ok? Aqui no hall também não vai colocar o piso, né? Só vai colocar, em vez, você pode observar que aqui no hall, em vez de ter duas linhas indicando parede, só tem uma linha aqui e outra aqui, ó, tá vendo? Então, não, isso significa que isso aqui não é parede, né? É o hall de entrada. Se vocês olharem a casa, vou mostrar aqui, ó. Aqui tá a casa cortada, tá vendo? Deixa eu pegar uma vista melhor dela. Ela tá aqui, ó. O hall de entrada, ela não tem parede, ela é aberta, tá vendo? De um lado aqui e do outro aqui na frente. Por isso que não dá para representar parede lá na... Essa é a casa, né? Não dá para representar parede no hall de entrada, tá ok?
Vamos voltar aqui para a nossa planta. Então, pessoal, basicamente é isso, tá? Agora é o seguinte, até aí tá ok? Professor, a gente já não tinha feito algo do gênero? Olha, era para ter feito no semestre passado, né? No aplicativos 3, mas acho que ninguém fez. A gente não, a Eu gente acho não que- fez essa? A gente fez essa, professor? Não fiz? Oi? A gente fez essa planta ou o mais pequeno? Eu não entendi a pergunta. Repete para mim, por favor. Não, porque João pergunta se ele não fez o semestre passado, porque eu me lembrei que a gente fez essa planta. Não. Eu não sei quem fez, eu posso dar uma olhada quem fez, mas se foi, foi uma ou duas pessoas, não mais que isso. Exatamente, porque eu acho você manda um vídeo para João e esse mesmo vídeo você manda para mim também. Sim, e você fez? Não é assim, João? Você não recebeu esse vídeo? Eu lembro de ter feito algo do gênero. Então, vamos ver se fez direitinho, O né? senhor Não olha tem e problema. manda falar pra gente. Não, eu passei essa atividade, só que ninguém fez, ou quase ninguém fez. Então, eu estou passando de novo. Eu não tenho dúvida de que eu passei, tá? Eu vou dar uma olhada. Sim, mas olhar em quê? Se você fez? É, porque tem que estar. Se não tá, Vamos ver. eu vou fazer de novo. Se não tá, eu vou fazer de novo. Se não tá, eu vou mandar de novo. Então, mas vamos lá, vamos avançar aqui na atividade. Até aí tá claro o que é para fazer? É para fazer paredes, janelas e portas. Apenas isso, Tá. tá? Não, não Apenas precisa isso. colocar medida, Dada. Não precisa colocar as medidas, tá ok? Muito boa pergunta. Não precisa. Não precisa fazer essa tabela. Essa tabela serve para vocês se guiarem, mas ela não vai ser preciso construir ela, tá? Por que ela é boa para guiar vocês? Porque aqui, ó, a porta 1. Acho que alguém está com o áudio ligado aí, ó. Eu. Obrigado. Desliga aí porque tá dando retorno. Então, a porta 1, pessoal, ela tem 90 de largura, ó. Isso é importante, tá? Pra gente. Pra construção aqui. Por quê? Porque aqui, ó, P1, porta 1. A largura essa distância daqui até aqui, ó, é 90, porque a porta tem 90 de largura, tá? Então, o que é importante para a gente nessa tabela? É essa coluna aqui de largura, tá? A coluna de altura não nos serve nem peitoril para a gente construir, mas a largura sim. Então, por exemplo, janela J1 é janela 1, J2 janela 2, J3 janela 3. Então, se eu olhar aqui, ó, essa janela aqui é uma J1, ó. Tá vendo? Qual a largura dela? J1 tem a largura de 200. Na verdade, dividido por 100, né? É 2 metros, né? É 200 centímetros, né? 2 metros. Então, daqui até aqui tem 2 metros de comprimento. Tá ok? Então, vocês vão olhar aqui na indicação, é P1, P1. Aí eu vou aqui na largura de P1, ó, 90. J1, J1. Aí eu vou aqui na largura do J1, 200. Aqui é J1 também, ó, também é 200. Mas aqui, essa janela aqui já é J2. J2 tem largura de quanto? Vamos lá. J2 tem a largura de 2,20 metros. Tá vendo? E J3, ó, é a janelinha do banheiro. Janelinha do banheiro é uma janela pequena, né? De largura e de altura também, né? Mas vamos pensar na largura, ó, 60 centímetros de largura, tá? Então, pessoal, essas informações, vocês não precisam botar J1, J2, J3, mas quando vocês forem desenhar, vocês precisam pegar a informação de largura, tá ok? Tá claro isso? Nessa tabela. Não precisa desenhar a tabela, né? Não precisa colocar essas medidas.
elas vão servir para vocês se guiarem, tá ok? Se guiarem para a construção, tá? Até aí, tá ok? Tá tudo certo, professor. Tudo certo? Tá, então a gente vai partir para outra coisa. Como vocês vão construir isso no papel? Vocês, no semestre passado, a gente trabalhou com uma coisa chamada escala, né? Escala. O que é escala? Escala é um conceito que ele relaciona o tamanho verdadeiro do papel, desculpa, o tamanho verdadeiro do caso da casa com o tamanho que ele está no papel, tá ok? Então, por exemplo, a escala de 1 para 100, só um exemplo, tá? O que ele diz? A escala de 1 para 100, ele diz o seguinte, que um centímetro no papel é igual a 100 centímetros, e 100 centímetros é 1 metro, né? É igual a 100 centímetros lá no terreno, na casa mesmo, no real, tá? Então, se você trabalhou com a escala de 1 para 100, cada 100 centímetros que está no verdadeiro lá, vocês vão ter que colocar 1 centímetro no papel. Então, por exemplo, vamos pensar aqui, ó, se eu vou desenhar essa casa no papel com a escala de 1 para 100, tá? Eu sei que cada 100 centímetros no real, na planta, ou na casa, vai corresponder a 1 centímetro no papel, né? Agora a gente pega esse exemplo aqui. Se eu quero colocar na escala de 1 para 100, o comprimento da minha casa tem 915, tá? Então, como é que eu faço? Quanto é o tamanho dessa linha lá no papel? Ele tem um tamanho que a gente vai ter que calcular. Qual é o tamanho dessa linha lá no papel? É só, se eu quero trabalhar com a escala 1 para 100, eu pego o comprimento verdadeiro da casa, que é 915 centímetros, né? E divido por 100. Aí vai dar o quê? 915 dividido por 100. 915 dividido por 100 vai dar 9,15. Então, eu vou ter no papel uma linha com um comprimento de 9,15 centímetros. Tá? Veja bem, eu tenho lá no real algo com 915 centímetros. E eu quero desenhar na escala 1 para 100. O que eu tenho que fazer? É como se eu pegasse a casa e reduzisse o tamanho dela 100 vezes. 100 vezes. Por quê? A escala 1 para 100. Eu estou dando um exemplo da escala de 1 para 100, mas pode ser outra escala, tá? Então, olha só. Eu tenho algo com 915, que é o verdadeiro, e eu quero reduzir ele 100 vezes, né? Porque a escala é 1 para 100. Então, eu pego o do 915, que é o tamanho 915 centímetros. Quando eu reduzo 100 vezes, ele vai ficar com 9,15 centímetros. Algo de 915 centímetros vai ficar no papel com 9,15 centímetros. Entendeu o conceito de escala? No caso, é uma escala de redução. Oi? Pessoal, estão aí? Sim, estamos aí, estamos aí. Entendeu? Sim, estamos entendendo. Tá entendendo? Tá. Então, olha só. Só que o nosso projeto aí, se a gente botar muito numa escala de 1 para 100,
ele vai ficar muito pequeno no papel. Então, o que a gente vai fazer? Ó, eu botei aqui, ó. O projeto deverá ser desenhado com uso de lápis, borracha, régua e esquadros em uma folha A4 e na escala de 1:50. Olha só, escala de 1:50, tá? Eu não vou reduzir 100 vezes, eu vou reduzir só 50 vezes, tá ok? Então, olha o fator de redução, é esse 50 aqui, ó, tá? Então, a linha lá que tem 900, o comprimento da casa, que é 915 centímetros, né, ó, 915, eu divido agora por 50, né, porque a escala que eu vou trabalhar é 1:50, tá ok? Isso vai me dar quanto? Ó, vai me dar 18,3. O que é esse 18,3? 18,3 é o tamanho da linha que vocês vão desenhar no papel. No papel vai ter que ter uma linha que vai ter 18,3 centímetros, tá ok? E esses 18,3 centímetros vai representar aqueles 915 que está no papel. Aquele 915 que é o real, tá? Então, o 915 é o tamanho verdadeiro. Eu quero reduzir 50 vezes, então eu pego o 915 e divido por 50. Me deu os 18,3. Para que serve esse 18,3? Serve para eu desenhar o tamanho da linha, né? No papel. Então, quando eu desenhar 18,3 lá no papel, eu vou estar sabendo que esse 18,3 ele representa os meus 915 lá do real, lá do comprimento verdadeiro, né, da casa. E isso representa também a escala 1:50, tá? Então, ó, recapitulando, eu peguei, como eu quero trabalhar com a escala de 1:50, tá? Então, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar a medida e vou dividir pelo fator da escala, que é o 50, tá? Então, 915 dividido por 50 me dá esses 18,3. E onde eu vou usar esse 18,3? Eu vou utilizar ele no papel, que vai ser o comprimento da linha, que vai representar aqueles 915. Tá ok? Aí, se eu volto lá no meu desenho, só para dar outro exemplo, né? Ó, a largura aqui da casa tem 690 centímetros, né? 690 centímetros. Quanto ele vai estar no papel? Qual o comprimento dessa linha? Eu vou ter que traçar uma linha aqui, não vou? Se eu tenho que traçar uma linha, eu tenho que saber o tamanho dela. Qual vai ser o tamanho dela para representar esse 690 que é o verdadeiro? Quanto é que eu vou representar? E eu sei que a escala é 1:50, né? Então, eu vou pegar os 690 e vou dividir por 50. Então, vamos lá, ó. 690 dividido por 50. Ó, deu 13,8 centímetros. Então, eu vou ter que fazer uma linha aqui, ó, de 13,8 centímetros. Tá ok? Isso essa linha de 13,8 centímetros vai representar a minha largura da casa, que tem 690, quando eu estou na escala de 1:50. Então, sempre, em todas as medidas, vocês vão ter que fazer isso, tá? Vão ter que fazer isso. A janela, né, professor? Olha só, a janela, né? Como é que eu vou desenhar a janela, né? Olha só. Se vocês observarem aqui, ó, 915, ele tem, como aqui ele é composto, ó, ele tem 150 daqui
até aqui, ó. Aí depois tem a espessura, a grossura da parede, que é 15. Então deu 150 mais 15, né? Ó, vou botar aqui, ó. 150 mais 15, mais o outro comprimento aqui do quarto, ó, 4 metros, que é 400, mais 400, ó. Mais essa espessura aqui da parede, ó, mais 15. Então, todas as paredes têm 15 centímetros de espessura, tá? Mais 320, que é essa largura aqui o comprimento aqui da cozinha, né? Mais 320, ó. E mais, os 320 morreu aqui, e mais a espessura dessa parede aqui, que é 15, ó, mais 15. Tá? Então, deu 915. Se eu somar todos esses números aqui, ó, e também colocar as grossuras, as espessuras das paredes, são 3 espessuras, né? 3 vezes 5, 45, e mais esse, mais esse e mais esse, vai dar os 915. Tá ok? Mas aqui, pessoal, como é que eu começo aqui a janela? Vamos supor, esse tamanho dessa pontinha de cima até o início aqui da janela. Aqui tem quanto essa distância? Tem quanto? Tem os 50, só que tem a espessura da parede, ó, 15, não é isso? Certo? 50 mais 15. Dá 65 centímetros daqui de cima até esse iniciozinho da janela, ó. Certo? No papel, isso é 65 centímetros verdadeiros, lá na casa. Lá na casa, se você pegar uma trena e medir, vai dar 65 centímetros. Tá ok? Agora, no papel, esses 65 centímetros vai tá com quanto o tamanho da linha? Aí é só eu pegar e dividir por quanto, gente? Quanto é a escala que eu estou trabalhando? 50. 50. Então eu divido por 50. Ó, vai dar 1 centímetro e 1,3 centímetros. Então eu colocar uma linha de 1,1 centímetro mais 3 tracinhos da régua, né? Entendeu? É 1 centímetro mais 3 pedacinhos depois de 1 centímetro dá 1,3. Então deu 1,3. Aí eu vou fazer com uma linha mais fraca, né? Você vê que a linha da parede é uma linha grossa. Aqui da janela, vocês vão fazer com uma linha mais fina. Então pode forçar menos no lápis, tá? E é de lápis, tá, gente? Só lápis e borracha, né? Não pode fazer de caneta, viu? Então, fez aqui. Agora, a janela 2, pessoal, quanto é que tem a janela 2? Ó, a gente olha aqui na tabela, ó. Janela 2 tem 2,20 m. Então, como é que eu vou fazer? Como é que eu calculo o tamanho da janela? Qual o tamanho da linha que eu vou desenhar na janela? Vocês podem me dizer como é que eu calculo? A janela, no tamanho verdadeiro dela, é 2,20 m ou 220, né? Vamos pensar em centímetro, tá? 220 centímetros. Qual o tamanho da linha que vai representar a janela? Como é que eu calculo? Como a escala que você está trabalhando é de 1:50, Certo. mas eu vou pegar 220, a janela divide por 50 e Perfeito. Isso. É isso. E o que? Você ia falar outra coisa? Mas é isso, ó. Tô fazendo a conta aqui, ó. 220 dividido por 50 vai ter uma linha. Na verdade, a janela são 4 linhas, tá? Então, cada linha vai ter 4 centímetros, 4,4 centímetros, tá? To- Todos os comprimentos é para dividir por 50? Sim, porque
tudo foi reduzido para a escala de 1 para 50. Se a parede reduziu, a janela também reduziu, né? Tudo foi reduzido, tá? Tudo foi reduzido, Entendi. né? Então, quando vocês forem construir o desenho, tem que ter uma régua, né? Não tem como trabalhar sem régua, né? E, de repente, até com o celular ali, a calculadora, vocês fazem a continha, né? Ah, e a minha sugestão é, faça primeiro, pessoal, faça primeiro a parte externa, tá? E faça com uma linha, não precisa fazer uma linha grossa no início. Faz uma linha mais fina e depois, quando for reforçar, vocês reforçam mais o que vai ser linha de parede, que vai ser uma linha grossa. Essas linhas pretas duplas aqui, ó, de duas aqui, ó, são elas duas juntas representam a parede, tá ok? Então, o princípio é, vocês vão ter que pegar as medidas e dividir por 50, tá? Por quê? Porque a gente está fazendo esse trabalho aqui na escala de 1 para 50, tá? Então, tem que fazer dividir por 50, certo? Ah, Sérgio, eu tenho aqui, por exemplo, a porta 1. Qual a distância aqui, ó, daqui para cá, lá no papel? Então, eu pego a largura da porta 1, que é 90, e divido por 50. Então, no papel, vai ser 90 dividido por 50, que vai dar 1,8 centímetros, tá? Então, é assim que a gente vai construir, tá? Vocês podem fazer, ó, vocês podem fazer todo esse contorno em volta, né? Vocês podem, em vez de fazer um pedacinho de linha aqui, por exemplo, pensando aqui no quarto, né, ó, aqui no quarto tem essa janela. Em vez de vocês fazerem uma linha aqui mais grossa, depois fazer outra mais fina, depois fazer outra aqui, o que vocês fazem? Vocês fazem uma única. Só que vocês têm que fazer fininha, tá? Para depois, quando tiver toda pronta, aí vocês marcarem com a régua e o lápis, marcar um pontinho aqui para poder colocar os limites da janela aqui e aqui. Entendeu? Mas é interessante que vocês façam o traçado todo aqui, ó. Façam uma linha toda. Vai facilitar o trabalho de vocês, tá? Vai facilitar o trabalho de vocês. Essa largura, por exemplo, aqui, ó, do quarto é 320, ó. Essa medida aqui, ó. Então, eu vou fazer desse ponto para cá uma linha de 320 dividido por 50, né? Que vai dar uma linha de 6,4 centímetros. Tá, se eu fizer uma linha fraca, né? E isso aí vocês têm que ter muito cuidado. Se eu fizer uma linha fraca, aí eu vou poder chegar, marcar essa distância daqui até aqui com o lápis, marcar daqui até aqui com o lápis, e fechar aqui, e fechar aqui, e aí o restante vai ser janela, né? Aí a janela, só para vocês observarem, tem essa característica, todas as janelas, né? Ó. Elas têm 4 linhas aqui, ó, tá? Se vocês quiserem, pode até deixar uma, aliás, bota essas duas aqui, né? Mais fininhas, e coloca, em vez de duas, coloca uma só, tá? Não precisa colocar 4, coloca 3, sendo uma aqui no meio, entre as duas dos extremos aqui, tá? Aí facilita um pouco o trabalho de vocês também, tá? Então faz no meio, tá? 3 linhas e no meio, ok? Aí vai facilitar um pouquinho mais, certo? Então, aqui, por exemplo, só para dando outro exemplo, quando vocês forem fazer, por exemplo, essa parede aqui, ó, ela tem a porta aqui, né? Então, mas vocês constroem a linha de aqui é 400, tá vendo? Ó? Constrói o tamanho total e depois coloca o limite, ó.
que é o limite? Isso aqui, se vocês observarem, ó, aqui tem uma coisinha, aqui um pedacinho de parede, não é isso? Ó? Tem um pedacinho de parede. Isso daqui se chama boneca. Boneca. Tá? Esse pedacinho de parede aqui, onde eu vou colocar a porta. Essa boneca aqui tem 10 centímetros. Tá? Lá no real mesmo, 10 centímetros. Às vezes tem um pouco mais, mas normalmente tem isso. Tá? Então, vocês consideram 10 centímetros aqui, né? A porta 2, eu acho que é 80. Então, daqui para cá tem 80, né? E se você fez uma linha fraca, você conta os 10 aqui. E aqui, esse trechinho, você vai reforçar com lápis mais forte. E aqui vai deixar mais fraquinho esse trecho, ó, dos 80. Entendeu? Aliás, fraquinho não, desculpa, né? Vocês vão apagar, né? Vão apagar isso daqui. Se tiver fraquinho, o apagar com a borracha não vai danificar o papel. Se vocês forçarem no papel, botar muita força no lápis, o que vai acontecer? Se vocês fizerem esse trecho aqui, vocês vão borrar o projeto. Então, o que é borrar? Vocês vão deixar um vinco, né, um afundamento na folha, e para apagar isso não dá. Você sempre vai ficar um lápis, um pouquinho do lápis lá dentro desse vinco, desse afundamento que causou, né? E além disso vai estar visível que foi apagado ali algo que ficou afundado, né? Então vai ficar visualmente vai ficar feio. Agora, se vocês passarem o lápis, se botou a régua e traçou o lápis com um traçado fininho, fraquinho, quando vocês forem apagar esse trecho, ele vai apagar que vocês não vão nem mais visualizar esse trecho, tá? Então, a minha sugestão é, façam o comprimento das paredes, ou o que for, num traçado inicialmente fraco, né? E depois, quando vocês tiverem as marcações das portas, das janelas, aí vocês podem reforçar. Tá ok? Entenderam o que eu disse, gente? Brutus, André e João. Como é que tá? Estamos aqui, professor. Não é tão leve, não? Não é tão leve. E esse pescoço que você fala aí, cara, esse é um técnico, engenheiro, fiscal, que podia calcular essa vaina na obra. Não é tão leve para nós, não. Vai. Não está. Tem que pensar Que bem. pescoço você falou? Que pescoço? O pescoço que antes que você calculou a janela em cima aí, como a gente vai saber? Tem um 15 centímetros aí, antes que esse pescoço. Se a gente não trabalha na obra, se a gente não é engenheiro, fiscal, ninguém não vai saber. Mas qual? Isso daqui? Isso. Tem um pescoço demais. Tem que calcular. Como assim pescoço aonde, cara? Aqui em cima, olha onde você está passando. Aqui? Por outro lado. Aqui? Aqui. Isso. Aqui em cima? Sim, mas a grossura da parede eu estou informando que é 15. Sim, você não precisa saber disso, eu estou informando isso. Entendi. Toda essa parede aqui tem um 15 de grossura, essa tem 15 de grossura, essa tem 15, toda a parede aqui tem 15. Todas. Não tem? Então, esse pedacinho aqui é 15 e mais os 50 foi aquele 65 que eu fiz a conta. Né? Tá? O que eu falei mais 15, agora? 15 de grossura, quer dizer, de grossura de quê? De massa? É massa com o tijolo, né? Sim, entendi. Tem tijolo e tem o reboco de um lado e tem do outro, não é isso? Entendi. Somando as espessuras tudo dá 15.
não é? Aqui dentro, essa distância aqui, ó, ele vai o tijolo aqui, né? Sim. Né? Então é isso. Só que mais uma informação aqui que é importante é esse pedacinho de parede aqui, ó, e aqui também, ó, tá vendo, ó? É que eu chamei de boneca, né? Aqui também tem boneca, ó. Ó, mais uma aqui, ó. Não é? Nas portas vai ter uma boneca sempre aqui, tá? E a boneca é de quanto? Aqui, ó, de 10, ó. Essa largura aqui é 10, ó. Aqui é 10. Aqui é 10, tá? Então vocês usam esses dados. Senão, se eu não dou essa informação, é claro que vocês vão ter dificuldade, né? Tá? Aqui, ó, outra boneca aqui, ó. Então, esse pedacinho aqui de parede tem quanto? Tem 10. Agora, se eu for calcular o tamanho disso daqui, ó, daqui até aqui, é os 10 mais 15. Acho que alguém tá com o áudio ligado aí de novo, ó. Ó, os 10 mais 15, ó. Então, daqui até aqui dá 25. Porque tem os 10 da boneca e mais os 15 da grossura da parede, né? Que dá 25, tá? Então, é isso, né? O nosso primeiro trabalhozinho é esse, que já dá trabalho, né? Aí, o que eu vou falar para vocês? Vocês têm essas informações aqui desse vídeo que eu vou passar para vocês, dessa aula, né? Eu quero também que vocês... Eu vou passar o link também desse vídeo aqui, ó, que é do professor Jesué. Ele também é daqui do Campo São José, em que ele fez essa planta, né? Aqui está ele desenhado aqui, né? Ele fez esse desenho de planta para vocês darem uma olhada, né? E verem, ajudar vocês na construção, né? Tá? Certo? Então, nosso trabalho é esse, né? Nosso trabalho é esse, nesse momento, tá? Ok? Que já é bastante coisa, né, gente? Mas Demais. mas eu preciso que vocês façam, porque senão não dá para avançar, porque daqui a pouco eu vou passar outra planta sem ter feito a primeira e vocês vão acumular as coisas e aí fica complicado, né? Tá? Então, olha só, eu vou passar lá pelo WhatsApp, né? Esse material todo que está aqui nessa aula 1, tá? Eu vou passar esse arquivo arquitetônico, né? Vou passar esse texto aqui, tá? E vou passar esse vídeo. E também, quando eu tiver disponível, eu vou passar o vídeo dessa aula. E aí ele vai... vai ter que ter a liberação do Google, do Gmail, né? Ok? Dúvidas aí, gente? É assim, ó. Provavelmente vai aparecer dúvidas, né? Vocês têm o meu contato no WhatsApp, não é isso? Então, vocês têm que me procurar, né? Tirar dúvida. Tem que ler, assistir esse vídeo, tem que assistir para ajudar. Tem que ver novamente o vídeo que eu vou disponibilizar dessa aula nossa, né? Porque eu ali faço os cálculos das distâncias, dos comprimentos bem detalhado, né? Então, isso tudo ajuda na compreensão, né? Tá ok? Então, é isso. Eu acho que de informação, nesse momento, eu acho que é isso que eu queria passar para vocês. Eu vou agora parar a gravação, tá? Porque eu acho que agora mais não precisa, senão vai ficar muita coisa
perdido aí na gravação, tá?